Muito bem, boa tarde, gente. Seguindo mais uma dos nossos debates da SEC de Pesquisa Artística, hoje nós temos a Gisele Lavalle para falar conosco. E boa tarde, Gisele, boa tarde a todo mundo, aliás. Boa tarde. A Gisele, eu já vou apresentá-la, já vou apresentar o perfil dela desde o início. Ela atua como atriz e produtora em artes cênicas e audiovisuais e como facilitadora em programas artísticos. Sua formação profissional tem como base a comunicação, as artes cênicas, a música e a filosofia taoísta. É graduado em comunicação social e tem experiência de mais de 20 anos em produção nos mercados artístico e corporativo. Trabalhou com artistas como Mikhail Baryshnikov, Alvin Ailey, Pilo Boulos, Twyla Tharp, eu não sei a pronúncia exatamente, me desculpe, e com grandes empresas nacionais e multinacionais. É mestrando em artes cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp e pesquisa a potência criativa do vazio revelada na voz em processos de composição artística, tendo como orientadora a professora doutora Vânia Storoli. E nessa trajetória em constante transformação, recentemente assumiu um novo papel como mãe da Catarina. Seja bem-vinda, Gisele. Agora ficamos com você. Obrigada, querido. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Paula. Agradeço, além de agradecer o convite, agradeço o encontro assim, com a Paula na vida. foram além bom, os meus encontros com a Paula foram muito, muito importantes, academicamente, pessoalmente. A Paula, a gente se encontrou em fases, pode ser que eu chore, em fases importantes da minha vida pessoal também. E depois eu retomo um pouco isso, mas enfim, realmente a Paula é uma pessoa bastante importante, generosa, especial mesmo, assim, na minha trajetória, e eu sou muito grata pelo encontro e pela troca, pela parceria. Daqui a pouquinho eu falo então um pouco mais, tanto da minha trajetória, como também da pesquisa. Eu gostaria de começar um pouco pela prática, e aí eu queria saber se vocês acham que a gente... né, Kitty? Né, querida. Porque assim, eu mandei um áudio, né, junto com o convite, e aí eu gostaria de saber se vocês receberam um áudio e se vocês estão num local em que vocês acham que é gostoso, que é confortável, que vocês... Queria saber se vocês estão se sentindo à vontade. E só reforçar que, se for possível, pegar mesmo um copinho d'água e deixar meio que assim perto, para daqui a pouquinho. O lanchinho eu também não deixei, que na verdade eu peguei só um pedaço de chocolate para comer daqui a pouquinho. Mas o café eu vou pegar depois, porque o cafezinho eu quero mesmo depois. E aí a outra coisa que eu tinha falado que para mim seria bem legal, e eu acho que para a gente poder experimentar também, era que cada um de nós tivesse um trechinho mesmo que curto, de algum texto que faça referência à infância. Então, caso alguém não tenha esse texto, pode escrever alguma coisa que venha à mente, né? Porque é importante só que tenha alguma referência à infância e que seja escrito mesmo no papel, né? E também ter uma folha de papel e um lápis agora junto. Eu vou aqui desconectar. Eu ia tentar fazer um esquema com o celular, mas eu não vou conseguir. Mas não vai atrapalhar o todo. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui na tela, mas vocês continuam me ouvindo normalmente, né? Então Tudo tá, bem. deixa eu só... Bom, então, mais uma vez, eu agradeço o convite da Paula, a moderação do Sérgio, a presença, o tempo, a confiança de cada um para a gente compartilhar junto um breve momento, né? Meu nome é Gisele. A gente vai participar, então, dessa breve ação prática, que é em parte individual e em parte coletiva, que a gente está junto, né?
E depois a gente vai conversar um pouquinho, trocar algumas experiências, aí eu também apresento um pouco mais de mim, né? Eu acho que, assim, se algumas pessoas forem chegando ao longo, e se, eu não sei, Sérgio, se te atrapalha, será que eu escrevo alguma coisa aqui só para a pessoa continuar participando, assim? Porque eu vou pedir para a gente entrar numa ação, e aí vai ficar o microfone e a câmera desligado. Olha, O que eu faço? eu posso mandar mensagem para as pessoas, mas se você quiser deixar alguma coisa já aqui, alguma Tá. mensagem no chat, aí eu vou verificando. Caso alguém entre e esteja meio perdido, eu vou mandando alguma coisa pelo chat. Tá bom. Paula, eu acho que não é um problema, não. Você está falando que está no celular, não vai dar para visualizar ações, não tem problema, não. Bom, vou só escrever então rapidinho. Caso alguém entre e a gente já tenha iniciado a ação, só peço o favor de desligar microfone e câmera e se juntar. Não precisa de muitos detalhes. Gi, eu vou Oi, amor. repetir essa mensagem cada vez que eu der permissão para alguém entrar, porque a pessoa não consegue ver mensagens anteriores. Então, vou ficar com esse cuidado, tá bom, Sérgio? Fica tranquilo que eu fico. E aí, eu também vou fazer o seguinte, ao longo da prática, de alguma forma, pelo menos a questão do trecho, do texto e tudo mais, isso também é uma coisa que eu me coloco também para repetir um pouco. Então, acho que é mais a questão da câmera e do microfone. Ok. Tá bom? Então, assim, agora, o que eu ia colocar também, que a gente pode acompanhar a prática com fone ou não. Eu só gostaria que, assim, se fosse com o fone, que o fio não limitasse tanto o nosso movimento. E eu sugiro que todos estejamos sentados neste momento, com os pezinhos no chão mesmo, né? Não muito torto, assim, só para a gente ter uma posição em comum, né? O ideal é que a gente esteja bem à vontade para aproveitar esse tempo que é curtinho. E se a pessoa não separou o texto, né? Se algum de nós aqui está sem o texto, só registrar algum trechinho que tem essa referência com a infância. Eu estou seguindo meu roteirinho aqui, tá, gente? Vou pegar um elemento que é importante. Vocês podem ver o fundo da minha casa aqui, basicamente, falando em infância, né? Só tem coisas aqui de criança, é carrinho, é tudo mais. Então, assim, agora, para a gente iniciar a prática, eu vou acender um incenso. E aí eu quero... Esse cheirinho, na verdade, aqui, é um cheirinho que me remete muito à minha casa da infância, especificamente o meu quarto. Então, para a gente poder também entrar numa vibe juntos, vou compartilhar com vocês aqui o foguinho. Já vai começar a fumacinha. Eu gostaria que vocês aqui que estão sentadinhos, né? Que então sintam de alguma forma também o cheirinho do quarto de vocês, ou da casa da infância, de algum local da casa da infância que é muito gostoso, que traga memórias boas para vocês. Oi, Lu. Acabei de acender um incenso aqui, Lu, que faz uma referência ao meu quarto de infância. Então, assim, de alguma forma, eu gostaria que você sentisse também o cheirinho do seu quarto de infância. E eu vou deixar aqui do nosso lado. Agora, Lu, pode também só... A gente vai fazer a prática. Então, assim, eu só pedi para que as pessoas... todo mundo fique sentadinho, em uma posição confortável. E a gente vai só agora desligar as câmeras, tá? E eu vou fazer o mesmo com a minha câmera também.
Pronto, assim a gente fica junto mesmo. Agora que a gente está sentindo esse cheirinho gostoso de infância, eu convido todos vocês a tomarem um pouquinho de água. Essa aguinha que eu tinha pedido para deixar ao lado, e para que a gente consiga, na real, sentir um pouco dessa água aqui entrando na boca. Mais do que tomar a água, gostaria que a gente tivesse a ideia de estar degustando mesmo a água, sentindo a língua, sentindo a boca toda, os dentes agora já, mas aqui tudo mais hidratadinho. E aí toma outro gole gostoso. E essa água que vai passando pela garganta, passando pelo corpo todo, vai deixando a gente também um pouquinho mais relaxado. Deixa esse copinho aí do seu lado para que, no momento que você quiser, você também possa retornar para ele. Vamos respirar profundamente, organizar o nosso corpo nessa cadeira de forma que a gente sinta o máximo possível dele conscientemente, bem gostosinho. Sentir esse corpo de agora, no momento presente, às 5h07, o dia 19 de abril. Então, você começa a se organizar de alguma forma com que tem alguma partezinha dele que está, de repente, um pouquinho mais machucada ou mais tensa, ver se eu consigo relaxar ou sentar de forma um pouco diferente para que eu consiga me sentir mais tranquilinho. E aí, já com o corpo mais tranquilo, a gente vai, cada um de nós, ler o trecho escolhido, mas mais do que simplesmente ler esse texto, a gente vai comer um pouco o texto, sentir as palavras, visualizar as imagens que esse texto traz para a gente. A gente está com as câmeras fechadas, fora eu, todo mundo está com os microfones fechados, então cada um de nós está no espaço que escolheu, que é um espaço em que se sente à vontade, tomando sua aguinha, respirando, com o trecho de texto também que foi escolhido, e a gente está tranquilo, está num lugar confiável, gostoso. Se em algum momento tiver alguma dificuldade para me ouvir, só peço, por favor, que o Sérgio possa abrir o microfone e me chamar, e não tem problema, tá? E, bom, agora que a gente já está preparado, eu peço que todos fechem os olhos, para que a gente possa viajar um pouquinho. É uma viagem curta, mas eu espero que seja prazerosa para todos. A gente começa agora, nessa chegada, a sentir um pouco mais o nosso corpo, fazendo com que ele esteja cada vez mais confortável. Sentir cada vez mais também a minha respiração. E aos poucos, conforme eu vou respirando, eu vou sentindo também que eu estou abrindo espaços dentro do meu próprio corpo. A cada ciclo de respiração, de inspiração e de expiração, eu começo a abrir mais espacinhos, a alongar o meu corpo, alongar os meus pés, os meus dedos, movimentar o meu ombro, a minha cabeça. Se alguma parte está um pouco mais tensa, eu começo também a relaxar essa parte, a dar um pouco mais de carinho, de afeto para essa parte, para que ela comece a ficar um pouco mais molinha também, mais disponível. Que sons que eu ouço? Nessa pegada de abertura do meu corpo, eu também começo a lembrar que eu tenho ouvidos e que eu posso abrir também esses ouvidos para me conectar com os sons.
com os sons da minha voz, Gisele, mas da voz de cada um, dos sons de cada corpo, dos fluidos, da respiração. Sempre nessa pegada de abertura. Cada som novo, eu também me coloco em relação a ele. Os movimentos que eu começo a fazer, porque eu estou confortável. Eu estou num local de confiança, de afeto, com pessoas que estão juntas comigo nessa mesma jornada, então eu posso me sentir tranquilo, me movimentando, respirando e abrindo os ouvidos. Eu vou sentindo cada vez mais a minha respiração e me propondo também a experimentar fluxos diferentes de respiração, ritmos diferentes de respiração. Como que tá a minha respiração agora? Em que ritmo que ela tá? Como que essa respiração reflete no meu corpo? Se normalmente eu respiro sempre assim, mais tranquilinho, como que é ficar um pouquinho mais ofegante? O que que isso vai refletir no meu movimento? Que sons novos eu estou ouvindo? Isso me agrada? Me incomoda? Como que eu me relaciono? E a gente continua respirando, se movimentando. E aos poucos a gente pode lembrar também que na expiração, ao soltar o ar, a gente também brinca com o som. E esse som que eu posso falar, que eu posso cantar, como que é isso? Como que eu experimento novas dinâmicas do meu corpo, da minha voz? E aos poucos, quando eu começar, na verdade, a me sentir mais à vontade, para brincar mesmo. Com o meu corpo, e com a minha voz, e com a minha respiração, de vez em quando eu brinco também de ficar em repouso, só ouvir. E como que eu dialogo com os sons que eu ouço? Como que meu corpo vai me provocando? E aí, na verdade, tudo é uma dança. Meu som, a minha voz, minha respiração, meu corpo, tá todo mundo dançando em harmonia, num fluxo. Que imagens que esse som me provoca? O que isso bate no meu corpo? Como que eu entro em relação? Brincar. E a gente brinca com o corpo, brinca com a cadeira. A cadeira é um elemento, o chão é um elemento, o ar é um elemento. E aí o meu braço, ele vai perfurando esse ar, tanto quanto a minha voz e a minha cabeça. E cada vez que eu apoio mais o meu pé no chão, o que cresce em mim? Como que eu apoio algo que vai lá para baixo e de repente alguma coisa, o que sobe? O que vai nesse fluxo de oposição? E eu posso me provocar cada vez mais, em dinâmicas mais rápidas, de vez em quando repousando,
E aos poucos eu vou trazendo trechos do meu texto. Trechos do trecho que eu escolhi. Ao expirar, eu posso soltar uma das minhas palavras e brincar com essa palavra, com a minha respiração. E deixar isso fluir pelo corpo. E às vezes eu vou ficar em silêncio, só ouvindo tudo que está acontecendo. E de vez em quando eu não quero silêncio. E eu posso me provocar de forma diferente. E eu continuo nessa dança que eu mesmo estou compondo, em tempo real, brincando com a minha respiração, com o meu corpo vocal, sabendo que a minha voz, ela pode se expressar, às vezes sussurrada, às vezes mais gritada. E eu vou brincando com esses fluxos, vendo que isso bate no meu corpo, no meu movimento, no meu gesto corporal, no meu gesto vocal. E eu vou compondo com os trechos do meu trecho, do meu texto, com o som que eu estou ouvindo. E eu vou pensando que cada apoio meu, ele me segura, ele me suporta de um lado para me dar liberdade de crescer de outro lado, de expandir de outro lado. O tempo todo eu fico brincando com essas oposições. Se eu fecho a minha coluna, se eu fecho o meu tronco, o que em mim está se expandindo? Como fica a minha respiração? Como fica meu movimento? E a minha voz? E eu volto para minha respiração. E aí aquele movimento todo que eu fiz, a dança toda que eu fiz, ela começa a ficar um pouquinho menor para eu voltar um pouquinho para o repouso. Eu vou diminuindo um pouco o volume, a velocidade, me conectando cada vez mais com a minha respiração e como está o meu corpo agora. E eu vou voltando aos poucos, diminuindo, repousando e me conectando com a minha respiração, com o meu batimento cardíaco, com a minha voz, os trechos do texto que eu estava trabalhando. Aos poucos eles vão virando mais imagens, mais sussurrados. Eu faço uma respiração profunda. Organizo o meu corpo. E eu pego esse papel
papel em branco, meu lápis ou minha caneta. Eu coloco o meu lápis no meu papel e eu escrevo, sem pensar muito, sem tirar o lápis do papel, sem parar, as principais imagens, as principais vozes, os principais movimentos, as maiores surpresas que eu tive nesse brevíssimo espaço de tempo. Com o que eu me surpreendi? O que me chamou mais atenção? O que eu ouvi? Que personagens que apareceram? O que eu me transformei? O que foi gostoso? O que foi desagradável? Eu vou finalizando isso, deixando do meu ladinho, esse papel, esse material, esse registro que é elaborado a partir de uma experiência individual, acaba sendo um presente de um breve momento vivido a partir de um mote muito geral, a infância, em um espaço determinado, e de alguns poucos disparadores, pouquíssimos, como texto, algumas músicas, algumas orientações vindas da minha voz, e que tudo isso sempre está em diálogo com a história de cada um, com as memórias de cada um, com o corpo, com a voz de cada um. Que materiais que você usou, quais instrumentos que você tem acesso. Esse breve registro ele pode reverberar depois para uma nova ação, como parte de um processo maior, ou ele pode ter sido concluído já, fechado em si. Esse papel que eu assumi agora, eu, Gisele, que eu chamo de facilitadora de programas artísticos. O que eu faria normalmente agora seria abrir uma roda, claro que não seria um tempo tão curto como foi agora, seria um espaço em que a gente estivesse junto, num tempo mais longo, mais espaçadinho, mas o que eu faria seria abrir uma roda para a gente falar sobre as experiências de cada um, uma roda de reflexão. Em função do tempo, isso não é viável neste momento, então, como forma da gente compartilhar a experiência, eu sugiro que agora a gente abra as nossas câmeras no modo de apresentação geral, para que a gente consiga se enxergar. E que cada um de nós pegue o seu café, o seu chá, o seu suco, o seu bolinho, ou qualquer outra coisa que te traga prazer e aconchego, para a gente começar a nossa conversa. Então, eu vou abrir a minha câmera. E bom, mais uma vez, eu quero realmente agradecer a Paula por ter me proporcionado já tantas experiências maravilhosas e tanto aprendizado acadêmico de vida, enfim, e a Paula me acolheu como professora, como mulher, como amiga, em momentos bem decisivos da minha vida, então eu sou muito grata. E, bom, como o Sérgio acabou fazendo uma breve apresentação minha, eu vou seguir aqui o roteirinho, então se meu olho de vez em quando der uma passeada, é só porque eu quero de vez em quando olhar para vocês também, tá? Bom, como o Sérgio disse, eu atuo como atriz, produtora e facilitadora em programas artísticos. Na minha base de formação estão a comunicação, as artes cênicas, a música e a filosofia taoísta. Eu sou iniciada no taoísmo desde 2015. Sou mestranda em artes cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp, pesquiso a potência criativa do vazio revelada na voz em processos de composição artística, com orientação da professora doutora Vânia Storoli. Como o Sérgio também disse, recentemente eu assumi um novo papel, mãe da Catarina. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória da pesquisa, antes de entrar na pesquisa em si. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela.
Aqui fica melhor, peraí. Bom, na trajetória da pesquisa, na verdade, eu sempre tive uma relação muito mais forte com a dança do que com o canto, do que com a música. Desde pequena eu faço dança, então para mim o movimento corporal, que até então eu separava corpo de voz, ele sempre fazia muito mais sentido, era mais orgânico, era mais fluido, para mim era muito mais natural que eu me movimentasse, que eu dançasse. Dançar era algo natural, eu não entendia quando as pessoas falavam que não conseguiam, que não sabiam dançar. E aos poucos, tipo, para mim cantar música tal, sempre foi uma coisa meio que para eleitos, para poucas pessoas que tinham um talento absurdo e tal, e a dança não, a dança era uma coisa orgânica. E aí um belo dia eu vi um curso que chamava Movimento, Respiração e Canto, que foi facilitado pela Vânia Storoli, isso em 2002, no Instituto SEDES, que é um instituto de psicologia, e eu só fiquei sabendo disso porque minha mãe é psicóloga e recebeu um flyer lá em casa sobre isso, e eu falei, nossa, movimento com canto, uou, o que é isso? E aí fui lá fazer esse curso. E achei uma coisa muito doida, porque eu falei, poxa, estão falando de canto, mas estão conectando com o corpo? Como assim? Isso é possível? Né? Achei que era uma coisa bem diferente. E aí, eu comecei a ver que, a partir desse curso com a Vânia, eu comecei a buscar outros cursos e cheguei no Caminho do Canto, que é um treinamento que trabalha a voz, mas também considerando que voz é corpo. E isso, para mim, modifica completamente o meu olhar sobre o trabalho vocal. E aí, eu comecei a juntar algumas coisas que, para mim, começaram a fazer bastante sentido. O corpo com a voz, nossa, é a mesma coisa, é junto, é conectado. E o silêncio. Porque nessas práticas em que eu participava, que eu estudava, era sempre muito importante começar a prática, começar o treinamento num repouso, num silêncio, numa conexão maior com o corpo, com a respiração, com a abertura dos ouvidos, o que está acontecendo aqui do meu lado, o que está acontecendo no meu corpo. Então comecei a achar que tudo isso fazia sentido. Em algum lugar estavam conectados. Pouco tempo depois, eu comecei a fazer meditação e ao me iniciar no taoísmo, eu fiz uma especialização, né, um curso maior de filosofia taoísta e de meditação, e fiz também uns cursos de Qigong. E em todas essas dinâmicas, apresentava-se sempre a importância do vazio, e falava muito sobre o vazio, e para mim, na minha cabeça, sempre tinha uma história de que o vazio era o nada, né? Se é vazio é porque, tipo, algo precisa ficar cheio, né? Então, era como se estivesse faltando alguma coisa. E aí, ao estudar a filosofia taoísta, eles mostram uma outra visão sobre o vazio, né? E uma das minhas mestras, que eu chamo, que é a Andrea Drigo, que dá o curso do Caminho do Canto, ela me apresentou o Schaefer. E quando eu comecei a ler um pouco sobre o Schaefer, eu falei, nossa, ele traz um outro conceito de silêncio, de vazio, isso para mim está fazendo mais sentido, né? Então eu só posso, na verdade, me conectar mais com o som se eu também perceber o vazio. E aí começou a ter toda uma abertura, né? Aí chega no John Cage, e aí tipo um novo mundo se abre, e aí vão chegando outros grandes mestres que eu falei, nossa, tá, não é que eu descobri nada, né? Tipo, mas é legal a gente se conectar com pessoas que já estão estudando tudo isso. Mas eu acho que é importante só falar que antes de eu entrar exatamente agora na pesquisa em si, essa história de, tipo, ser formado em comunicação social e dançar e começar a estudar canto a partir do movimento, e aí se inicia no taoísmo e faz teatro, não sei o quê, essa misturada toda acabou me levando para essa história de facilitar vivências, programas artísticos. Porque na faculdade, eu fiz ESPM, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, só que lá eu fazia parte do grupo de teatro. E aí, grande parte dos meus amigos lá da faculdade, eles começaram a achar interessante essa história de, tipo, juntar teatro com dança, com música, com comunicação, como se fossem coisas muito, muito diferentes. E aí começou a rolar uns convites, assim, em 2007, começaram a rolar uns convites para que eu facilitasse alguns grupos e misturasse essas paradas todas, comunicação, com dança, com canto, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a me ver num lugar de facilitar trabalhos, processos. E eu vi
que, assim, ao longo da trajetória, eu acabei participando de programas muito diferentes. Eu fiz isso em várias empresas, então, trabalhando com team build, né, construção de equipe, trabalhando sobre comunicação, e aí eu fui para um pensionato, né, que tinham idosos que moravam lá, e lá com esses... com eles eu acabei ficando um tempo, só que aí eu comecei a ver que tinha, apesar de trabalhar com grupos diferentes, trabalhei com artistas também, e eu comecei a ver assim, poxa, quando eu trabalho com artista, quando eu trabalho com funcionários de empresa, são grupos com perfis tão diferentes, né? E o que continua conectando além da minha presença, né? O que continua sendo fundamental nesses processos? Quando são mais artísticos, que vai, de repente, culminar num show, que foi o que aconteceu já, ou então quando eu vou trabalhar arte e comunicação num pensionato para idosos, tem algo que sempre se conectava. E eu comecei a achar que esses fundamentos, para mim, eram muito importantes. Eu consegui pesquisar quais eram esses fundamentos. E a chave que mudou, para eu entender um pouco esse papel aí de facilitadora de processos e tal, foi porque eu cheguei, eu sou bem nerd, assim, eu sou pessoa do roteiro, né? Eu sou muito nerd. E aí, quando eu cheguei a primeira vez no pensionato, eu fiquei 1 ano e meio lá, fazendo essas vivências para os idosos que moravam em pensionato. Eu cheguei com um roteiro. Então, assim, não, então a gente vai começar dando uma zerada, meditar, não sei das quantas, eu vou com a minha playlist, e aí a gente vai trabalhar corpo, nananã. Só que eu cheguei lá, grande parte dos idosos ou tinham Alzheimer, ou tinham Parkinson, ou hanseníase, o que fazia com que algum deles tivessem membros amputados. E aí, para mim, foi um choque, né? Lógico, eu falei assim, tá, o que eu vou fazer agora com o meu roteiro? E, ao mesmo tempo que foi punk, foi lindo. Porque eu falei, respira tudo que eu falo sobre o momento presente, a respiração e tudo mais, é o que eu vou ter que colocar em prática para mim agora. Eu respirei, me conectei com cada um deles, e a gente junto conseguiu fazer uma vivência, e a gente ficou durante 1 ano e meio nos encontrando semanalmente. A gente ficava 1 hora em que a gente respirava, em que a gente cantava, em que a gente escrevia, em que a gente dançava, e que eles começaram a produzir também atos artísticos. E isso, para mim, foi algo extremamente, não só gratificante, como revelador. Porque eu comecei a sacar que, sim, o papel do facilitador, muito longe do diretor, né, nesses casos específicos, não é disso que eu estou falando, ele foi fundamental. Então, assim, tanto quanto o desenho, como também como eu me coloco dentro do trabalho. Então, por isso que nessa pesquisa especificamente, eu acabei fazendo, sim, me colocando entre as minhas várias atuações no papel de facilitadora pesquisadora. E por que falar, o nome do trabalho, desse trabalho que eu chamo, é ato. E por que falar em ato? É ato com um ponto de exclamação depois. Porque pesquisando um pouco sobre o significado da palavra ato, a gente vê, na verdade, que assim, a ação, o ato, é quando a gente consegue colocar a potência concretizada em algo. E o que eu consegui perceber um pouco nesses trabalhos foram que várias potências que permeiam a nossa vida, ao colocar em alguma ação, ela revela algo de nós, algo que já estava ali, não é que, nossa, descobriu, mas ela revela alguma coisa, e é só na ação que isso pode ser revelado. E por que falar em arte? Por que o ato tem que ser com a arte? É exatamente essa subjetividade, o sutil. E aí eu comecei a perceber que através, mesmo quando eu trabalhava nas empresas, fazia essas ações nas empresas, eu sempre propus atos artísticos. Porque eu via que era na sutileza que as pessoas se colocavam genuinamente, sem máscaras. E isso me interessava profundamente. Só que aí eu tinha 2 questões quando eu resolvi fazer uma pesquisa acadêmica. A primeira delas era assim, legal, se eu quero falar sobre, se eu já fiz algumas pesquisas, algumas ações artísticas em lugares diferentes, e aí eu vou fazer, de repente, agora uma pesquisa acadêmica, então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para trás e analisar tudo que foi feito, né, e dialogar com os fundamentos, com as teorias, afinal eu estou fazendo um mestrado, né, não é um doutorado, e então é isso, é uma análise. Só que aí tinha algo que estava me incomodando, eu falei, putz, eu vou olhar só para o que foi feito, né, como que eu vou atualizar isso? E
essa foi uma primeira pergunta. E a segunda questão foi a pandemia, né? Porque parte do meu processo era colocar uma nova turma em prática. Então, era assim, pegar esses fundamentos, esse olhar de alguém que estava pesquisando agora dentro da academia, mais velha também, com outras experiências de vida, e fazer uma turma, que seria realmente, assim, alguma coisa de controle, é horrível isso, mas enfim, uma turma com que eu pudesse dialogar mais mesmo a pesquisa. Então, a gente ia experimentar mais o vazio, esses silenciamentos, esses esvaziamentos, a meditação e tudo mais, tudo isso durante a composição dos atos artísticos. Então, eu tive 2 problemas. Pensei, como resolver esses problemas, porque eu quero fazer isso. O primeiro deles foi, eu quero atualizar a minha pesquisa. Então, para eu atualizar os atos artísticos, o que eu escolhi foi olhar para todos os meus cadernos, porque eu tenho 500 milhões de cadernos, com todas as ações, roteiros e anotações e tal. E eu falei assim, então a minha pesquisa, eu vou propor ao interlocutor, ao leitor, enfim, com quem eu vou dialogar, para que ele entre numa ação artística junto comigo. Então, a minha dissertação, a minha pesquisa escrita, ela vai ser uma proposta de uma ação prática, vai ser um ato artístico. Então, o leitor, o interlocutor, ao longo da leitura, ele vai entrar junto comigo num ato em que eu vou, sim, dialogar com coisas que já aconteceram, mas com o meu olhar de agora, e também com as teorias, óbvio, né? Então, isso foi uma forma que eu resolvi. Ao invés de eu pegar e só analisar algo que já foi feito, como que eu posso atualizar? Momento real. E a questão da pandemia é, tudo que já foi presencial, eu vou ter que dar um jeito de passar agora para o virtual. Não tem muito como. Então, assim, é olhar um pouco quais são os fundamentos, quais são o que se repete, o que continua sendo importante para mim, e transformar isso num programa mesmo, só que virtual, né? Porque a ação continua sendo real, independente do programa ser virtual. E isso me deu força para falar, não, isso é possível. Então, eu estou olhando para a pesquisa hoje nessa pegada de transformar algo já vivido em algo presente, interagindo com o meu interlocutor. Eu vou agora só, para finalizar, assim, só pontuar para vocês quais são os principais pontos e quais são as minhas principais referências. Aí a gente já abre para conversa. Deixa eu só... Calma, Gisele. Apresentar agora. A tela inteira, será que é isso? Vou tentar. Estão vendo? Sim, Gi, nesse modo a gente vê tudo o que está acontecendo na sua área de trabalho, ok? Já tá, né? Tá bom. Então, vamos lá colocar o modo de apresentação. Então, assim, eu vou começar... Vou ficar só conectada aqui no meu celular para não perder o timing das coisas. Essa figura, que, enfim, é o Tai Chi, só que ele é um pouco estilizado. Eu peguei do livro Tal do Som, né? Peguei do livro O Som e o Sentido, do Wisnik, e essa figura ele chamou do Tal do Som. Então, ele tem o Yin e o Yang, e aí continua, né? Extrapola um pouquinho, aí a figura são as ondas sonoras, né? Então, por que essa figura é importante para mim? O taoísmo, ele é realmente a filosofia que embasa a minha pesquisa, e o Yin e o Yang, que são essas energias complementares, essas energias que são opostas e complementares, não é uma coisa ou outra. Eu comecei a sacar que em toda a minha pesquisa, em todo o meu olhar, isso é fundamental. Eu só percebo o som se eu ficar em silêncio, eu só percebo o meu movimento se eu também pensar no repouso, e se eu vou para baixo, algo em mim vai para cima, e tudo isso, na verdade, trabalhar com essas energias dos opostos, para mim, é fundamental no processo de criação. Vou ler rapidamente esse poema, que é do Lao Tse, no livro Tao Te Ching. 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência existe a utilidade do objeto. Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através da não existência existe a utilidade da casa. Assim, da existência vem o valor, e da não existência a utilidade. E nisso ele fala, estudando um pouco mais de forma aprofundada o taoísmo e a ideia do vazio, ele mostra o quanto, na verdade, é só pelo vazio que a gente consegue entender a utilidade de algo.
a utilidade pode parecer uma coisa meio banal de falar, mas ele está falando muito de essência. Quando a gente começa a estudar um pouco, a gente entende isso. Então, assim, eu tenho todo o meu corpo, né, os meus limites, o meu desenho de corpo, de voz, de timbre e tal, mas quando eu consigo, na verdade, pensar mais nesses momentos em que eu repouso, em que eu silencio, é que algo em mim que é potente, que é a essência, consegue, na real, se expressar. Eu tô falando de uma forma bem... eu ia falar rasa, eu odeio raso, mas enfim, é um pouco, mas é só para a gente poder entrar um pouco nessa história do taoísmo. Essas frases riscadas é porque já mudou tanto o título da minha pesquisa. Eu comecei assim, do silêncio à voz do performer, caminho de afeto e política. Eu repeti aqui, agora que eu vi, é porque na verdade esse S era depois. Porque eu achava que o que eu queria falar inicialmente era assim, é esse caminho que sai do silêncio e chega na voz do performer, e o quanto eu acredito que isso é um caminho de afeto e política. Política pensando principalmente na micropolítica. Depois, quando eu fui fazer uma apresentação da minha pesquisa lá na USP, no SPA, eu mudei para caminhos. E aí eu falei, não é um caminho, parece que eu estou falando uma metodologia, na verdade eu quero falar de caminhos possíveis de afeto e de política. E aí depois eu falei, não, mas não é sobre só o silêncio, eu quero falar do vazio. O vazio, ele é mais amplo, ele é mais profundo do que o silêncio, sim. O silêncio faz parte do vazio. Então eu achava que era do vazio à voz do performer, caminhos de revelação de si. E aí virou outra coisa, né, que tá agora. Ato, vazio, voz, caminhos de afeto e revelação de si. Como as experiências de esvaziamento no trabalho de composição vocal podem proporcionar maior conscientização de si? Qual a potência do vazio na criação de movimentos autênticos da voz e do ser? Como ações e vivências artísticas podem facilitar o processo de conscientização do eu? Meu propósito acaba sendo concretizar essa pesquisa em um livro teórico prático, um convite para revelar, experimentar caminhos de expressão autêntica do ser a partir da voz. A estrutura da dissertação vai ser com perguntas, um fluxo teórico prático, com desenvolvimento de princípios, práticas e referências artísticas. A base filosófica vai ser a taoísta, em diálogo com teorias e práticas artísticas. As perguntas, elas vão guiar, na verdade, a reflexão dos principais conceitos dos capítulos. Eu coloquei das perguntas porque eu acho muito mais interessante, que traz muito mais movimento as perguntas do que as afirmações. E na filosofia taoísta também, chegar à pergunta específica é muito importante. Tem uma técnica, né, de oráculo que chama I Ching, e é super importante eu chegar exatamente o que eu quero saber, sabe? Qual que é a minha pergunta específica para eu poder depois chegar ao oráculo. E eu acho que pergunta é algo que me estimula bastante. Então vai ser um fluxo orgânico entre filosofia, teoria e prática, os princípios que se fortalecem a partir do embasamento teórico e exemplos práticos, diferentemente da necessidade de estabelecer um treinamento técnico específico. Práticas como caminhos de criação de ações artísticas. Então o vazio, é conceituar o vazio como essa potência de criação, que no taoísmo é chamado de vuti, e exemplificar com as ideias de pausa, repouso, esvaziamento, silêncio, espaço, esse vazio. Outros princípios que são importantes, o yin e o yang, que são esses opostos complementares, equilíbrio, harmonia, natureza autêntica, alquimia do movimento, escuta. Pensando nas práticas que eu vou usar como exemplos, né, e propor também no livro, eu já chamando de livro, né, enfim, é a meditação e o Qigong. Os artistas e mestres com quem eu estou dialogando para falar sobre isso é o John Cage, o Schaefer e o Wagner Canalonga, que ele é sacerdote do espaço onde eu estudo o taoísmo e onde eu me iniciei. Sobre voz, o mais importante que falar que voz é corpo. Eu acho que para mim isso vai ser o mais importante. Durante muito tempo eu fiquei no título pensando, putz, eu coloco assim o corpo e a voz e o corpo. Eu falei, não, eu vou assumir que para mim voz é corpo. Então, a partir dessa defesa e desse posicionamento para o desenvolvimento deste capítulo, enfim. Que até então eu estava achando que eu só ia falar um capítulo sobre a voz. Outros princípios, voz como expressão que revela a subjetividade do ser, a unicidade, o contorno de determinado corpo, poder dos limites, respiração e gesto. Práticas, movimento, respiração e canto, como eu falei, que foi o que eu tive acesso quando eu conheci a Vânia, o caminho do canto e a dança. E sim, eu quero colocar a dança para falar da voz. Artistas pesquisadoras, esqueci desse S, Vânia, Andréia e querida Paula Molinari.
Então, antes eu estava falando da criação do movimento. E aí, na verdade, não é o movimento em si que me interessa, e sim a composição do ato. É transformar os movimentos num ato. O ato me interessa. Então, trazer essa potência de composição dos atos artísticos num caminho de revelação da unicidade, sempre a partir de práticas e experiências de esvaziamento. Então, trazendo esse vazio aí para a prática, para a ação. Conceituar a expressão vocal enquanto a expressão concreta e autêntica de cada ser, do desenvolvimento do caminho artístico na revelação da arte, independente da necessidade de um objeto artístico finalizado, uma peça, um show, né? Não é disso que se trata. Mas sim de ter uma ação concreta, que eu olho e falo, nossa, aquilo foi criado, não necessariamente tenha virado uma peça. Focando em vivências e ações artísticas. Deixar claro que para essa pesquisa, a técnica e os treinamentos de cada pessoa podem, quer dizer, a trajetória de cada um podem proporcionar o aprimoramento da expressão artística, mas não são o foco do trabalho, já que não necessariamente facilitam a revelação dessa subjetividade. Agora, vejam bem como a pessoa colocou. Antes, a minha artista pesquisadora era a Meredith Monk, que eu amo. E aí eu passei para a Gisele, eu mesma. E aí o ato, aqui foi uma poesiazinha que eu escrevi depois de um ato que eu facilitei. Hoje, se fosse presencial, olhos fechados, corpos relaxados, apoio nos isquios, o fluxo da respiração, aroma e calor da fumaça do incenso, sensação de silêncio e repouso, pulso do corpo de cada corpo naquele instante. A cada ciclo de respiração, um novo movimento, formas diferentes desenhadas pelo corpo, pela voz, pequenas danças, cantos sutis que atravessam os espaços, espaços internos, externos, inspirados pela criação através das frestas, contornos entre as estruturas, músculos, artérias, ossos, fluidos, inspirados pela poética e pela percepção do vazio. Antes, eu estava imaginando que eu ia falar sobre voz, sobre corpo, sobre vazio e nananana, e no final eu ia trazer um compilado das informações e por acaso eu facilito há muito tempo um trabalho aí que chama ato, viu? E colocar só os princípios como um caminho artístico. E aí eu mudei isso, eu resolvi colocar no centro da pesquisa o programa. E a ideia de programa, ela veio, obviamente, da Eleonora Fabião. Não sei se é obviamente, né? Mas enfim, veio da Eleonora Fabião. Muito objetivamente, o programa é o enunciado da performance, um conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos, sem ensaio prévio. Proponho que quanto mais claro e conciso for o enunciado, sem adjetivos e com verbos no infinitivo, mais fluida será a experimentação. E, normalmente, o que eu tenho feito em qualquer programa que eu facilito, independente, assim, do grupo, do perfil, enfim, do objetivo do trabalho, é desenhar um programa performativo. E aí que eu só coloquei algumas referências teóricas, mas... Eita, não sei por que sumiu. Que é a Adriana Cavareiro. Peraí, vou parar a apresentação, porque agora eu posso voltar a vocês. Que são a Adriana Cavareiro, que são o Schaefer, que são o Cade, e, enfim, aí tem uma gama grande aí de outros teóricos, mas eu acho que é mais interessante eu ir finalizando para que a gente possa conversar, senão eu me empolgo demais. Então, eu agradeço esse tempo todo. Vamos conversar. Tudo bem, parabéns, Gisele. Enfim, agora a gente abre para quem quiser comentar, perguntar, conversar com a Gisele. Fiquem à vontade. Obrigada, Sérgio. Alguém tem pergunta? Onde está a Catarina? A primeira pergunta. Da Kit. Então, a Catarina, neste momento, eu falei para minha mãe, quando for 6 horas da tarde, você pode devolver a Catarina para mim. Até um pouquinho antes de eu entrar, ela estava mamando, mas é que esse horário é o horário da bruxa, né? Tipo, as crianças não param, né? E aí eu falei, fica um pouquinho, minha mãe veio até hoje aqui para me ajudar com isso, porque o Vitor estava trabalhando. Daqui a pouco a Catarina volta. Deixa eu chamar minha pitica, aliás, eu vou pegar. Vocês pegaram, aliás, o café de vocês? Que eu esqueci do meu. Posso pegar, rapidão? Aí já aproveito e trago a gordinha. Mãe, quando você quiser, pode trazer café.
Catarina, tá? Acho ótima essa dimensão dos encontros virtuais, quando a gente deixa de fato vazar a vida real. Também faz parte, né, Paulo? Eu acho tão mais gostoso que isso que eu tenho, assim, nessas experiências, dos programas também, até pensando sempre em fazer uma analogia, né, enfim, de alguma forma com a performance, uma coisa que eu sempre tenho reparado é quanto a gente vai se misturando também nesse pessoa, personagem, persona, sabe? E isso me interessa muito, assim, sabe? Quando a gente vai meio que dando uma transitada, assim. Por isso, eu gosto. Pois é, Gabriela, que seria das mamães sem as vovós. Então, eu concordo com verdade, você. ficou bem difícil isso. Eu do minha mãe aqui e tal, pra me ajudar, mas é difícil. Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora? Pode dar, sim. Pode. A Paula Hernandes abriu o microfone, eu imaginei que ela ia dizer algo, mas não sei. Talvez não. Fazer aquela almofada, mano? Assim, né? Olá. Paula, você gostaria de fazer Não, uma pergunta? Não, Não? no momento não. Ô, Sérgio, eu tenho uma pergunta para a Gisele, sim. Se a Paula Hernandes não ia dizer. Gi, o que é que te fez mudar da Meredith Monk para Gisele? Paula, para mim foi muito louco, assim, porque quando eu desenhei o meu projeto de pesquisa, eu vi, assim, o quanto o que a Meredith Monk faz enquanto artista me interessa muito, e eu tenho uma profunda admiração do olhar que ela tem para a voz, para a criação, para o corpo, para a dança, o olhar espiritual que ela tem também, me interessa muito, eu tenho uma conexão muito grande com ela. Só que aí eu vi que se eu falasse, na verdade, alguma coisa sobre a Meredith, eu ia ser mais uma pessoa que fala algo de um recorte sobre a Meredith, de uma forma ainda muito rasa também poderia ser, porque eu não a conheço pessoalmente, eu conheço o trabalho dela. Não posso falar que conheço o trabalho dela. Eu gosto do trabalho dela, leio um pouco, ouço, vejo algumas coisas. Mas seria assim, eu poderia descrever, fazer algumas análises, algumas coisas com práticas que eu já fiz, até porque eu também conheci a Meredith Monk, o trabalho dela, pela Andréa Drigo, que é uma pessoa muito importante na minha vida, assim, entre as minhas mestras, assim, foi ela que me apresentou a filosofia taoísta e o quanto isso tem conexão, sim, com a voz e com o corpo, e John Cage, Schaefer, um monte de gente que é muito importante para mim e para a forma como eu vejo os programas artísticos e a arte. Só que aí eu vi assim, eu falei, tá, tem algo que me inspira da Meredith Monk e que eu uso também, assim, é algo que não necessariamente é a Meredith Monk, né? É algo que da Meredith Monk me inspira e aí eu elaboro tal e faço valer nos meus processos, mas é o meu olhar, é o meu processo. E não é só sobre a Meredith Monk, entendeu? Ela é uma pessoa. Eu vi que, assim, tudo que eu vivo, que eu olho, como eu enxergo as coisas, acabam transformando muito mais. E é sobre isso que eu quero pesquisar. Porque quando eu olhei, por exemplo, todos os meus cadernos, eu falei, poxa, eu tenho caderno desde, sei lá, de 98, 99, de práticas. Por que eu guardo esses cadernos? Não é só porque eu sou nerd, eu sou. Mas não pode ser só porque eu sou nerd. É porque tem algo em mim que eu quero olhar para aquilo e falar, putz, o que mudou agora? E agora? O que eu olho para isso? Quando eu olho, eu fico feliz. Eu até mostrei para a Vânia, eu falei, Vânia, olha o que a gente falava em 2002, né? Tem coisa que ainda faz sentido, tem coisa que a gente fala, putz, começou aqui, né? Aí eu falei, não. Então eu acho que também seria uma forma de fazer essa pesquisa agora, mesmo que no nível do mestrado. Por que eu tô falando mesmo que no nível do mestrado? Porque eu achava que seria fundamental que eu provasse uma tese. E que qualquer coisa menos do que isso seria muito pequena, assim, se eu só falasse sobre, sabe? E eu achava assim, que eu tinha que provar que realmente trabalhando a partir do vazio, ele tem uma potência para revelar a unicidade e a partir da voz, é a voz e o vazio, é a voz e o vazio. Mas eu falei, putz, eu não sei se não for uma tese, se eu não tiver como comprovar isso, eu acho que a própria prática já traz muitos elementos importantes, né? E é o meu olhar. Eu acho que assim, me deu mais vontade de sabe assim,
contornar um ciclo de vida, meu. Eu pesquiso muito tempo, então, assim, nesse contorno acadêmico, pesquisadora, o que eu posso escrever sobre? Porque também eu comecei a ficar um pouco desesperada com a quantidade de anotações espalhadas que eu tenho. Me deu desespero, não tem outra palavra para falar. Eu falei, gente, é muito tempo, há muito tempo eu estou pensando sobre isso, falando sobre isso, estudando e fazendo. Eu falei, em algum momento eu preciso dar um contorninho para a coisa. E eu acho que a pesquisa vai ser um bom, um estímulo muito bom para dar um contorno para a coisa. Por isso. Essa virada de foco é uma virada de foco própria da pesquisa artística, né? E que eu vejo Paulo, aí... Eu poderia responder, na verdade, mais do que tudo isso que eu falei, falar assim, por quê? Porque eu fiz aula com a Paula. Não. Mas poderia também, porque assim, quando você trouxe isso, Paula, desde a paisagem sonora, quando a gente está falando sobre ecologia, um monte de coisa, a primeira, você começou a fazer umas perguntas lá, que eu falei, putz, meu, eu não posso só falar sobre uma outra artista agora, sabe? Sendo que, tipo, ela me inspira muito, mas não é sobre ela o trabalho. E eu também nem manjo tanto dela para falar sobre ela, sabe? Eu manjo um pouco mais de mim, né? E aí, quando você começou a fazer umas perguntinhas lá para performance que a gente estava desenhando lá, eu falei, não, meu, eu acho que a Paula tá dando uma provocada num outro lugar aqui. E aí, quando a gente fez a aula de pesquisa artística, eu falei, meu, ferrou, né, agora, assim, não tem muito como não. Eu ia ficar, acho que, muito frustrada se eu continuasse querendo falar sobre a Meredith, sabe? Então, mas ela tá comigo, né? A playlist foi com ela, né? Tipo, ela tá junto, né? Então, eu fiquei pensando se tinha alguma relação, dei risada aqui agora, do jeitinho que você falou. Porque, de fato, né, o cutucar, a gente sempre tá ali, né, com uma espada bem afiadinha, assim. Bom. E aí eu fiquei pensando também que se não fosse a Vânia como orientadora, né, que tem essa visão tão aberta, a gente sabe, na Unesp tem mais pessoas, né, a Marisa é outra pessoa que acolhe esse tipo de pesquisa, e a Vânia também, e seria mais árduo, né, essa trajetória aí sua. Tem outras coisas que você disse que também me remetem à pesquisa artística, mas agora eu vou ficar quietinha, porque eu acho que tem mais perguntas de outras pessoas. Tá bom, mas depois a gente fala, Paulo. A noite é longa ainda. Como que é? A noite é longa ainda para vocês conversarem. Alguém mais gostaria de fazer um comentário, pergunta para a Gisele? Aproveite, porque ela e a Paula têm que conversar. Se ninguém tem por enquanto, eu vou fazer uma. Como que você passou brevemente pelo Shakespeare, você comentou sobre o show e o Cage. Eu gostaria de saber o que você trabalha desses dois músicos. Como você vai abordá-los dentro da sua... Falhou um pouco, Sérgio, você falou do Cage e do Schaefer, é isso? Isso, como que você vai trazer os dois? Como que você está dialogando com os dois? Então, na verdade, Sérgio, porque assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho de voz, a partir, né, tipo, do corpo, que foi lá no Caminho do Canto, eu comecei a ter acesso às performances e ao trabalho mesmo, a obra musical do Cage. E também não só a obra musical, mas assim, ao trabalho todo dele como artista. Inclusive, eu tô com esse livro dele também, que já conheço há um tempo, que é de Segunda a um Ano, e ele me interessa muito, porque assim, a forma como ele se expressa, sempre considerando, né, tipo, pesquisando o silêncio e o vazio, e isso em contraposição com o movimento, depois todo o trabalho dele que ele fez com o Cunningham, né, o quanto essas experiências de som e vazio e silêncio também acabam interferindo sim no movimento, e o que isso gera, eu acho que principalmente pensando nas performances, sabe, foi algo que me chamou muito a atenção. Mas o que onde eu estou trabalhando especificamente na pesquisa é a ideia de silêncio. Tem uma tese que chama
A Poética do Silêncio, na obra do John Cage. Eu tô com o livro aqui. E aí ele faz toda uma análise de como começou, como se transformou a visão dele sobre o que era o silêncio e o vazio nas obras, nas performances dele. E isso me interessa, porque apesar dele ser ocidental, tinha também uma visão muito conectada com a filosofia oriental, e eu vejo que isso acaba sendo concretizado no trabalho artístico dele. E o Schaeffer é muito também pela visão do silêncio, da limpeza dos ouvidos, quando ele fala, né, tipo, o livro dele, tanto o ouvido pensante, né, que traz tantas propostas, essa coisa da gente limpar os ouvidos para poder se conectar, né, de forma diferente. Então, assim, eu fico imaginando que se a gente não tem uma limpeza, esse esvaziamento de alguma forma, a gente acaba sempre só repetindo padrões, né? Então, eu acho que apesar de serem os dois músicos, o que mais me interessa neles é o silêncio. É a pesquisa que ambos fizeram sobre o silêncio. E o quanto isso reflete no trabalho de cada um. Ô, Gi, eu queria que você... Parabéns. Obrigada, Gabi. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Oriente e do Ocidente, assim, porque você falou do Cage, falou do Schaeffer, e acho que tem aí um lugar, que eu não sei exatamente quando, né, na história da música ou na história das artes, que parece que o Oriente ele vem desaguando, né, artistas que parece que sentem que a nossa forma de pensar o mundo, de pensar, né, o ser humano e tudo, não dá conta da experiência maior e vão buscar nas filosofias orientais. Então, eu queria, não sei se vai, acho que talvez não chegue, ou talvez chegue no seu trabalho, se você vai falar sobre isso, e no que isso também transforma esses artistas contemporâneos, né? Olha, Gabi, pelo que eu pesquisei, também, assim, veio muito também de estudos com a Vânia até, né? Sim. Ela traz muito quando começou o movimento, muito da performance mesmo, teve toda essa conexão, né, com os estudos orientais, né? Então, quando... Eu acho que para mim, a maior diferença é que quando a gente pensa sempre em qualquer coisa que seja o oposto da produtividade, do alto, do grande, do rápido, a gente normalmente no Ocidente ainda tem uma visão de que isso é menos interessante, menos importante, enfim, é menor, né? E o que mais me interessa na filosofia oriental, eu não vou falar filosofia oriental, que é muito grande, né? No recorte que eu estou trabalhando, que é da filosofia taoísta, é esse conceito de que, assim, a partir... Tudo nasce, qualquer potência, na verdade, é sempre a partir de algo que estava vazio antes. Então, eu consegui olhar que é a partir de um momento de silenciamento que coisas novas surgem, né? Então, que é a partir do repouso que algo que está pulsando pode criar um movimento, um gesto diferente, um pensamento diferente. Então, eu acredito que, assim, quando os performers, acredito eu que principalmente na década de 70, começou a ter essa conexão tão grande, eu acho que foi um pouco nessa contracultura, nesse movimento contra a tudo que estava sendo feito, né? Tipo, tudo tinha que ser over de mesmo jeito, eu acho, que tinha uma coisa um pouco do fast food, né? E eu acho que essa desacelerada, de alguma forma, principalmente pensando nos processos de criação, acaba fazendo com que muitos artistas, pesquisadores, performers, cantores ou até bailarinos também, começaram a pensar mais e se conectar mais com a sutileza. E que isso tem essa sutileza desse detalhe, né? Pensando até agora no teatro, mas a gente vai, por exemplo, sei lá, ou para o No, ou para o Butô, assim, é uma demanda de tempo para conseguir chegar num detalhe do gesto, num detalhe do som, porque não é a quantidade, né? É um pouco assim, pensando na qualidade. E não é um julgamento, como se a quantidade fosse ruim, mas é só um outro foco, né? E isso, para mim, interessa muito.
Eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muito problema mesmo. Talvez, até falei com a minha mãe já, falei, acho que eu tenho trauma. Tipo, que na infância, assim, essa coisa de grito demais, de todo mundo ficar falando a mesma coisa, tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu sempre busquei um pouco assim, não dá pra ser um pouco diferente? E aí, às vezes, eu preciso me dar uma encolhidinha em algum lugar para eu poder voltar. Isso daí é um movimento que eu tenho já há muito tempo. E eu comecei a perceber que isso me faz bem. E aí, até para o trabalho conseguir aprofundar um pouco mais, que eu resolvi optar por colocar esse recorte mais do olhar da facilitadora. Então, não estou colocando a Gisele como atriz, né, ou como, enfim, estou colocando a facilitadora. Então, assim, nos programas artísticos, sejam eles quais forem, eu proponho momentos de silenciamento e esvaziamento, que aí são conectados com isso, com repouso, com menos gesto, não sei o que, para que a gente possa criar alguma outra coisa. E depois, sempre, tem essa coisa do tipo dessa roda que eu coloco, dessa reflexão, para que a gente possa ver o que daquilo fez sentido, né? Então, acho que é um pouco por isso. Você pode falar um pouco sobre esse termo da facilitadora? Ele é do universo da terapia, não? Se eu estou enganada. Fala um pouquinho para mim como é que você chega nesse termo, como é que ele chega para você, como é que você começa. Porque, assim, eu sou uma pessoa... Eu fiz terapia há muito tempo, fiz análise já, fiz, tipo, várias linhas e fiz processos de coach, tipo, tudo que você puder imaginar, porque eu tenho um real interesse no desenvolvimento e no autoconhecimento. E aí, em alguns momentos, quando me chamavam para fazer esse tipo de trabalho, claro que eu não tinha um nome, né, tipo, é facilitadora, não, chamavam assim, você não quer criar uma vivência, criar um treinamento, cada hora era um nome diferente. Mas eu comecei, e aí já até de diretora eu já fui chamada. E aí eu comecei a ver que nesse trabalho não é isso, eu não estou dirigindo nada, né? Eu tenho, assim, existe normalmente um objetivo do trabalho, então às vezes é criar um show, às vezes é trabalhar melhor a comunicação, às vezes, enfim, a socialização X, mas o lugar que eu me coloco sempre é esse também, de ampliar o olhar e a escuta, tanto o meu como proporcionar isso para o outro. E aí eu acho que o que eu facilito é um caminho, eu facilito um caminho. E eu não sei onde que eu ouvi a primeira vez isso, tá, Gabi? Mas assim, dos termos que já me chamaram, esse foi o único que me fez sentido. Tipo, educadora eu não acho, não é para mim, né, nesse trabalho. Eu acho que eu facilito um caminho. Porque tanto é que, assim, essa coisa do roteiro que eu falei no pensionato, porque é isso, assim, eu sempre tenho um breve roteiro, né, do que eu quero, assim, não do que eu quero, do que o trabalho pede, né. Então, pegar um pouco, assim, do que a pessoa traz, quais são as referências dela, tal. Mas, normalmente, assim, é no ao vivo, né, tipo, é na hora que a gente vai desenhando junto. Então, é muito se colocar nesse lugar, que eu acredito, né. E tem um ponto que eu acabei não falando no trabalho, porque foi muito... Eu tô falando um pouco rápido também, né, desculpa. Mas acho que eu me acelero porque eu fico muito empolgado. Que tem uma coisa que, assim, para mim, essa história de entrevista é uma coisa que me interessa muito, muito. E tanto as vivências presenciais faziam parte do trabalho, como também algumas entrevistas, tipo, que eu queria que fossem presenciais, né, com algumas pessoas. E não podendo fazer nada disso, no ano passado eu fiz pelo meu Instagram algumas lives, né, que eu chamei Um Café 10 Mil Coisas, em que eu convidava algumas pessoas, alguns pesquisadores para tomarem um café comigo e a gente conversar sobre a pesquisa. E aí eu vi que essa história, para mim, desse diálogo, é muito normalmente conectado com comida e com afeto e com essa coisa do tipo, vamos junto, num ambiente acolhedor, trocar uma figurinha. E aí eu ouvi a expressão, tem uma professora que eu acho que é da UFRJ, que é a Tânia Alice, e ela tem um livro que é a Performance como Revolução de Afetos, né? E quando eu li, que assim, é um livro que tem vários artigos dela e que conectam isso do quanto a performance e a arte relacional, e ela vai para um outro lugar, assim, acaba, na verdade, atuando politicamente, porque trabalha com afeto, né? E eu vi que sempre os meus trabalhos, assim, eu procuro isso, sabe? Que, tipo, que as pessoas se sintam acolhidas, num ambiente acolhedor, que se sintam bem, que saiam de lá, assim,
trabalhando a confiança, sabe? Tipo, dela em mim, no outro, com quem ela tá junto. E aí, quando eu falei pra Vânia daquela minha primeira ideia, que era colocar, né, tipo, do silêncio à voz do performer, num caminho de afeto e política, a Vânia falou, Gia, isso é muita coisa, você quer falar no mestrado, você não vai dar conta, numa dissertação, de falar sobre o que é o afeto, no seu ponto de vista, mais a micropolítica. Eu falei, tudo bem, mas aí isso daí tá na ação, sabe? Então, de alguma forma, eu vou trazer esses elementos. E para mim, por exemplo, a comida, o olhar, tipo, o cuidado, sabe? Essa coisa da sinestesia, de trabalhar a memória, o incenso, o cheirinho, essas coisinhas, todas para mim acabam proporcionando também um pouco mais disso, do afeto. Então, eu acho que vai ser na ação que eu vou conseguir trabalhar um pouco desse conceito, mas sem falar tanto sobre, né? E, Gi, queria falar uma coisa. Fala, Paula. Sobre o silêncio. As pessoas não manifestam uma dificuldade muito, muito grande de chegar nesse estado de silenciamento. Às vezes não te pedem um passo a passo para chegar lá, porque o silêncio meditativo, né? É algo assim tão difícil de alcançar, né? A gente nunca consegue se silenciar absolutamente, né? Como é que você Paula, um segundo. lida? Paula, vou ter que passar a criança para outra pessoa, rapidinho, peraí. Vem cá. Vem cá. Não tem outra pessoa, então peraí que eu vou dar de mamar para ela, só vou fechar a câmera. Peraí. Vem cá. Pronto. Pronto, Paula, pode falar novamente, desculpa. Será? Você não quer deixar para depois? Será que eu falo agora? Não, sobre o silêncio. O quão é difícil chegar nesse ponto do silenciamento ao nível meditativo, né? Pelo menos eu, quando vou tentar meditar, chegar nesse silêncio que seja de um vazio reconfortante até, é tão difícil, né? E às vezes as pessoas não te pedem quase um passo a passo de como chegar lá, e as pessoas não manifestam a dificuldade de atingir esse vazio. Paula, normalmente, mas é engraçado porque assim, quando eu desenho os programas, rola uma história de tipo, de ter um tempo mesmo, né, para que a pessoa consiga se experimentar, e também eu vou muito suave, né, porque eu acho que de cara a gente tentar falar sobre meditação num processo, eu acho que acaba sendo também meio, tipo, chocante, dependendo do trabalho em que a gente tá. E eu já me vi, por exemplo, quando eu trabalhei com um casal, que ambos são músicos, e foi num processo de construção de um show, né, que eles tinham me pedido para fazer a direção artística, e eu falei, não, acho que não é direção que vocês querem, é outra coisa, tal. Enquanto eu estava fazendo o processo com eles, eu coloquei, imagina, um cantor e um violonista para sentir corpo, para ir para chão, para criar, não sei das quantas. Foi engraçado, porque eu falava muito essa história do tipo assim, de respirar, sabe? Tipo assim, respira, propõe um fluxo diferente, o que isso bate no teu corpo, blá, blá, blá. E em vários momentos eu via os dois, assim, principalmente a cantora, meio travada, assim, no chão, sabe? E assim, movimentava pouco. E depois, assim, quando a gente depois fez essa coisa que eu falo da roda, né, de compartilhar e tal, a gente pegou uma aguinha, umas comidinhas, e ficou falando, ela falou assim, Gi, chegou uma hora que eu tava tão desesperada, porque você não falava para eu respirar. E eu fiquei travada, aí eu falei, meu, como assim falar para respirar? Primeiro assim, precisa falar para respirar? Tipo, não é o óbvio, né? E depois eu falei, cara, eu falei várias vezes para você respirar. Mas aí eu vi que a dificuldade era porque, assim, tinha um desejo de chegar a algum lugar. E isso acontece muito, Paula. Tipo assim, às vezes está num processo e aí a pessoa, tipo, ela quer saber o que vai dar.
que movimento que eu vou fazer, que voz que vai sair, que cena que vai ser criada, eu vou fazer direito, não vou fazer direito. Então, às vezes, o que eu vejo que o meu lugar é muito mais de acolher a ansiedade e de dar uma segurada para a gente ir até onde dá também, sabe? E voltar às vezes, e às vezes deixar a pessoa fazer o que ela quer fazer para voltar um pouquinho. Tipo, às vezes, sabe, assim, se não tá conseguindo silenciar, não dá para forçar a silenciar, né? Até porque, assim, eu não proponho processos longos de meditação, né? Até porque a meditação é a conscientização só, né? Se a gente está aqui presente, respirando e realmente se ouvindo, a gente está meditando. Então, tem uma coisa também no taoísmo que fala dessa não ação, que é como que a gente se coloca no momento presente, sem grandes desejos e ansiedades. Então, eu simplesmente estou, e aí eu reverbero e ajo e reajo, sabe? Mas sem uma ansiedade, a ansiedade à frente das coisas. E é um pouco por aí que eu tenho trabalhado. Obrigada. De nada. Gi, Pode falar. Vamos lá, então. Gi, eu gostaria de fazer um comentário e talvez uma pergunta, não sei, mas, assim, primeira sensação, obrigada pela orientação aqui, pela prática. A primeira sensação que eu tive fazendo com você aqui foi que saudades do meu corpo. Senti muitas saudades desse momento, desse corpo, e eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que você está propondo e com essas coisas que você está buscando. Tem a ver com esse afeto, com essa afetividade, e eu coloquei aqui saudades de uma prática orientada por uma voz, de se soltar no vazio com o apoio de uma voz que nos guia. Porque aqui você pediu para a gente desligar as câmeras, mas pensando na prática, né? Acho que eu estou pensando muito mais na prática, que eu acho que antecede e que perpassa e que depois vai ser também o seu ato e a sua potência concretizada em algo. Então, o meu questionamento fica na prática. Numa situação prática presencial, a gente tem esse momento em que a gente sente que está sendo guiado pelo facilitador, pelo orientador, pelo professor, pelo instrutor, e como ele nos guia, ele nos guia com a sua voz, né? E tem um momento, assim, que você não fica mais olhando para aquela pessoa, você se solta pelo espaço, e esse momento que você trouxe me remeteu muito a esses momentos, a esses momentos de sala de ensaio, de chão, de corpo na sala de ensaio, e de o quanto a gente está sentindo falta. Quando a gente se a gente tem essa oportunidade, a gente percebe o quanto que isso dá saudades, né? E é ali onde a gente encontra o nosso corpo, esse corpo voz, essa voz corpo, o corpo da voz, a voz do corpo, enfim, todas essas coisas juntas, porque estão juntas, né? E como a gente também... Ô Lu, você parou seu microfone. Perdão. Eu estava falando agora, do corpo voltou. E da voz no espaço, né? E como isso se mistura com o espaço, como isso se integra no espaço, porque quando você tem um espaço propício, não só um espaço geográfico, um espaço concreto, mas quando você tem esse espaço no tempo, quando você tem esse espaço na sua afetividade, quando você tem essa disponibilidade, né? Disponibilidade não é uma coisa que acontece a toda hora. E eu posso estar lá, aparentemente disponível, mas eu não estar realmente disponível, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso corpo, com a nossa prática. E o quanto que esse estar disponível, estar presente, estar dilatado e estar em contato com esse ambiente. Então, de repente, tem um momento em que você se mistura mesmo com esse ambiente, que o seu corpo, você não sabe mais aonde que começa, onde termina o ambiente, você está realmente misturado nisso aí, nessas energias que estão aí. E, para mim, isso tudo me leva
há essa ideia de conscientização do eu, do vazio como potência que você traz, né? E que eu acho muito interessante, muito, muito poderoso. E eu fico me remetendo à minha prática, mais uma vez, e como eu tive uma, digamos assim, uma formação de atriz, essa formação, não sei se tradicional não é a palavra, mas uma formação que está aí, que é uma formação, digamos assim, comum a muitas atrizes e atores, a gente entra para dentro de uma sala de trabalho procurando colocar coisas. Parece que é o caminho inverso desse vazio. É o caminho... Uhum. Então, eu acho muito interessante esse caminho, porque, na verdade, eu tive poucas oportunidades de experimentar isso, né? A gente entra para um caminho, para um lugar onde a gente tem muitos e muitos estímulos, onde a gente tem muito corpo, a gente tem muitas ações, a gente tem muita movimentação corporal e vocal, e aí você faz uma sequência de técnicas, uma sequência de movimentos, uma sequência de ações, e aí depois disso, para chegar em alguma coisa, e aí a partir daí você entrar num processo criativo de alguma coisa, né? E não esse processo de esvaziar, ou de buscar tirar os excessos, de buscar limpar, talvez, né? E de estar presente nessa conscientização. Então, eu achei bem interessante. Apesar de que aqui você pediu também que a gente tinha o estímulo da música, a gente tinha o estímulo do texto também, né? Mas eu achei tudo muito light, assim, muito clean, então não é uma coisa de ficar sobrepondo coisas, apenas a partir dali seguir em alguma coisa. Então, achei muito, muito gostoso, muito bacana isso. E como que é isso na prática, Gi? Eu sei que você está falando disso, na verdade, você está falando disso o tempo inteiro, mas eu perguntaria assim, não sei... que meditação? Aí você fala de práticas, você fala da meditação como uma prática, né? Como seria isso na prática, essa meditação para me levar a esse estado de consciência de vazio como potência? Ô Lu, nas vezes, primeiro que assim, esse lance que você falou da quantidade vou chamar de disparadores ou de elementos, enfim, né? Eu acho que realmente é bem o que você sacou, sabe? Não é nem questão de falar assim, não trabalha com nenhum. Eu acho que é só assim, o sutil. Porque até esses dias eu estava vendo uma live sobre uma pedagoga especializada na primeira infância, e ela fala também de uma neurose de alguns pais e mães e até pediatras, que tem que estimular o bebê o tempo todo, estimular para sentar, estimular para andar, estimular para rolar, estimular para não sei o quê. E ela fala, o bebê já saiu do útero, cara. Tipo assim, tudo é estímulo para ele. Tipo, você não precisa ficar jogando mais coisa para ele. A Catarina fica um tempo pirando na mão dela. E tá tudo bem, entendeu? E aí eu fiquei pensando o quanto isso também é com a gente, sabe? Às vezes, assim, é com poucos elementos, e essa coisa que você falou dessa saudade do corpo, a gente tá junto, Lu, porque eu também tô com muita saudade, sabe? Tipo, às vezes, assim, uma coisa pequena que eu faço, eu falo, cara, que saudade de chão, que saudade de ensaio, que saudade de, sabe? Puta. E então eu fico pensando que, assim, neste caso especificamente, o que eu tô, né, tô falando do meu trabalho, não dá pra falar da vida, né? Mas no meu trabalho, eu penso que, assim, normalmente, quando eu encontrei os grupos ou quando eu falo por mim, existe um mote. Por isso que eu falei assim, a gente tinha um mote muito sutil, que era a infância, que é para cada um. Né? Aí eu tenho um certo disparadorzinho, que sei lá, eu peguei um incenso e falei, o cheirinho da infância, é o cheirinho que é para cada um. Né? Não é, é alecrim, é sei lá o quê, né? Então, assim, tem algo que a gente pode, na verdade, eu acredito, que proporcionar, que estimular, de uma forma muito sutil, que vai bater com a memória e com o histórico de cada pessoa que está participando. Quando a gente fala do processo de meditação, por exemplo, no Tai Chi, no Qigong, que são movimentos, são atividades de movimento, né? Mas ela também busca o estado meditativo, que é esse estado de consciência, quando você se conecta com a sua respiração. Então, normalmente, no trabalho, sempre tem essa coisa do zerar, sabe? Tipo, a gente tá normalmente chegando de, saiu do trabalho, ou pegou trânsito, ou veio do transporte público, X. A gente sempre chega nos ensaios assim, né? Na vida, né? Então, assim, normalmente nos trabalhos, assim, o que eu tô colocando, por exemplo, na dissertação é isso, assim, eu tô separando
a dissertação pelos módulos, um pouco assim, dessa trajetória. Então, tem essa coisa do 0, né? O 1, o 2, os passos que eu estou colocando, e nesse 0 assim, procurar começar da mazeiradinha mesmo, sabe? Então, assim, é repousar, não é que você vai estar completamente, não, mas, tipo assim, se você tiver já menos do que você estava, já deu uma repousada, você já conseguiu abrir um pouco mais, né? Se você silenciou um pouco a sua mente mais do que você estava, conseguiu proporcionar isso, seja com aroma, seja com toque, seja com o chão, seja com uma música sutil, são os elementos, na verdade, que eu tenho trabalhado para poder proporcionar ou facilitar novamente, né? Tipo, o caminho, né? Mas que com certeza, por exemplo, vai ser diferente de você para uma outra pessoa que está no mesmo grupo. Então, por isso também, assim, eu coloquei no meu roteiro, né, de apresentação, quando eu estava sem a tela, eu coloquei algumas palavras em destaque, até para me ajudar depois também na dissertação, porque eu vi o quanto que essa oportunidade de falar e de poder, né, uma breve prática, assim, tal, ajuda muito, né, a lembrar algumas coisas, tipo, estou trocando com pessoas, né, e são alguns termos que vão vindo muito, e para mim tem uma coisa muito forte que, assim, o individual também é coletivo, sabe? Então, assim, são processos individuais, mas que estão no todo, assim, fazem parte do todo, né? A gente sempre é em relação, né? E é isso. Acho que é isso. Muito bom, uma ótima conversa. Nós estamos chegando para falar alguma coisa, Kitty? Kitty quer falar? Desculpa, Kitty, por favor. Eu queria, porque assim, aí vai até com um pré-conceito de alguma forma, né? Mas também um esclarecimento possível, né? Então eu vou expor uma coisa que pode ser um pré-conceito, mas quem sabe você me ajuda aí com esse seu trabalho, né? Duas coisas que eu fiquei pensando, quer dizer, eu pensei em muitas enquanto você falava, né? E agora complementando com a fala da Luciana, que é o seguinte, né? A saudade do corpo. Eu acho que, assim, existem duas saudades que eu acho que são importantes. Uma é essa desse momento que a gente meio que abandonou o corpo, né? A gente passa sentado e com outras preocupações, a gente pouco se movimenta, então dá vontade, a saudade do presencial. E tem outra coisa que são aquelas pessoas que de fato não sentem a presença do corpo. E eu digo isso porque, como eu trabalho com a voz, né, eu rejo corais, as pessoas, os cantores, desvinculam o tempo inteiro o corpo da voz. Então, você trazer a pessoa para o próprio corpo, na regência coral, nunca foi uma tarefa simples. É sempre muito difícil. E você não consegue uma voz sem um corpo, porque ela não existe, de fato. Você precisa do corpo, a voz é um corpo, né? Então, assim, eu acho que tem esses dois corpos. Essa saudade pode ser agora, desse momento que a gente está vivendo, que eu mesma recentemente tenho resgatado e senti muito que os cantores sentiam falta disso ou não se deram conta disso, mas existe também esse corpo que não está presente e desvinculado, porque as pessoas fazem essa diferença sim, né, até hoje, e farão muito mais. O corpo é uma questão, eu não sei nada sobre o corpo, mas eu sei que é uma questão difícil, né, um relacionamento difícil, de uma maneira geral. E o preconceito, assim, por isso que também já aproveito do corpo para dizer que a experiência foi uma delícia que você nos proporcionou aqui, né? E eu adorei vivenciar, eu gosto de propor, e eu não chamo de facilitador porque eu até não sei muito bem definir isso, e aí vem o meu preconceito. Porque eu acho que hoje tem uma moda de umas nomenclaturas que às vezes me incomodam um pouco. E o facilitador, para mim, está nessa listinha minha. Então, eu te peço perdão desde já, porque é uma falta de conhecimento da minha parte e um pré-julgamento do tipo que eu faço com coach, né? Coach é chamado de facilitador. E muito me incomoda essa posição de coach, porque, assim,
eu conheço muito, hoje, para mim, coach está virando quase, de novo, pedindo perdão da palavra, e eu me expondo esses pensamentos, mas está virando qualquer coisa, do tipo assim, você não deu certo num trabalho, você vai ser coach de alguma coisa. Eu não sei se vocês veem isso com frequência, e aí está misturado com as coisas que são importantes juntos, porque acho que vai virando uma modinha, assim, alguns conceitos, algumas coisas, né? E o coach é um facilitador, eles se tratam assim, eu sou facilitador, né? Então, essa palavra vem muito assim. Aí, a hora que você falou, eu peguei e fui lá no dicionário. O que é um facilitador, né? Porque eu só estou com a minha visão aqui. Opa, aqui, adorei. Com a minha visão preconceituosa, como eu disse, porque eu já fiz essa associação com o coach e que, sabe, assim, tem uns modismos que eu acho que às vezes... E aí vai ali, né? Você põe assim, facilitador o significado. Então, você vai desde um dicionário popular, o Wikipédia, e vai embora, né? E aí, então, por exemplo, fala assim, facilitador, sei lá, uma das descrições, né? Facilitador é uma pessoa que desempenha funções de orientador ou de instrutor numa atividade. Mas tem a coisa que vem, para mim, primeiro na cabeça, e que inclusive está nesse dício, que deve ser bem informal, não sei como é que é a característica daquele que torna as coisas mais fáceis, né? A princípio, você fala de um facilitador, pum, é alguma coisa que é fácil. Mas não é justamente o que eu me vejo da descrição dos seus estudos, é justamente o oposto, né? Você, não é que é o oposto, assim, mas você não torna as coisas mais fáceis, mas você parece que torna as coisas mais perceptíveis, talvez, e não mais fáceis. Mas aí é o apego muito literal ao que está dizendo. E, por fim, mais interessante, para então vir a pergunta, é a famosa Wikipédia, né? E aí o que aparece na Wikipédia é alguém que ajuda, quer dizer, todo mundo pode ler quase que junto comigo, né? Hoje é fácil isso. Alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar esses objetivos. Ao fazê-lo, o facilitador permanece neutro, entre aspas, o que significa que ele ou ela não toma uma posição particular na discussão. E aí segue, né, a descrição. E eu te pergunto, isso faz sentido para você? E você está neutra quando você facilita as coisas? Você, em algum momento, esteve neutra? Ou você acha que você facilitou alguma coisa para você ser uma facilitadora? Tem alguma coisa a ver essa pergunta ou eu estou viajando muito? Não, Kit, eu acho que sim, você está viajando e eu estou adorando a viagem, porque, ó, para mim, por exemplo, essa coisa que você está falando do preconceito com o coach, eu te entendo e tem alguns com quem eu tenho muito preconceito. Essa coisa do modismo me irrita bastante. Mas é que para mim também, quando me chamaram para esse trabalho, falaram, você está fazendo um treinamento. Eu falei, puta, não é treinamento, cara, porque para eu treinar, treinamento para mim é uma coisa, constante, longa, não sei o quê. Não é uma coisa mais pontual, sabe? Tipo, não é treinamento. Ah, você está sendo orientadora. Eu falei, putz, será? Enfim, a palavra, eu acho legal você estar trazendo isso, inclusive com essa coisa do coach, mas eu acho legal. E até a Gabi tendo perguntado de onde que surgiu, sei lá, teve um momento que para mim fez mais sentido, entendeu isso? E eu não sei se faz ainda, mas eu sei o que é o trabalho para mim. Porque quando me chamaram, por exemplo, de diretora, eu falei, não sou. Por que eu não sou? Porque quando me chamaram especificamente como diretora, foi no trabalho de criação para um show, né, desse casal que eu falei para vocês, que ela é cantora e ele violonista. Ah, Gi, a gente quer que você faça uns workshops, não sei o que, dirija nosso show. E aí eu comecei a ver que os caras tinham muitas ideias do que eles queriam. E o que eu entendo como diretor, por mais que o diretor dialogue, obviamente, com os intérpretes e tudo mais, existe uma hora que talvez tenha uma palavra final. Alguém vai dar um contorno final para que algo seja executado. E eu vi que, assim, o show era deles, entendeu? Então, nesse lugar deles, o que eu fiz foi... eu tive algumas conversas, aí, de novo, cafezinho, nananana, ouvi por que eles quiseram fazer aquele show, por que daquele repertório.
quais eram, o que ligava a vida deles, pessoal, com a vida artística, aquele blá, blá, blá. Peguei um monte de material, pedi materiais físicos mesmo, que tinham conexão deles, não sei o que tal. Eles me nutriram de um monte de coisa. Aí eu comecei a desenhar uns roteiros de novo, naquela mesma pegada. Primeiro eles vão dar uma zerada, depois a gente vai ter uns estímulos, para depois eles criarem alguma coisa. Então eu pus o violonista para cantar, a cantora para dançar, blá, blá, blá. Eu queria que eles trabalhassem com expressões variadas para um tema, para chegar a algumas imagens, né? Então, nesse lugar, eu acho que eu facilitei, provocando. É doido, entendeu? Porque eu vi que eles não estavam super confortáveis. É que eles confiaram, rolou uma parada de confiança. Mas eu vi que, assim, eles não estavam do tipo assim, nossa, que gostosinho cantar pro violonista. Ou tipo, nossa, que gostoso dançar pra cantora. Não tava gostoso, entendeu? Mas eu pedia para eles, suavemente, vendo até onde eles podiam também, respeitando também os limites deles, mas eu tava mais provocando do que facilitando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ao final do processo, eu facilitei para que eles vissem o que era legal para eles. Eu não sei se é muito, tô me achando, mas eu acho que eu facilitei alguma coisa, porque eu era um olhar externo de algo que era deles. Eu mostrava para eles, puta, Carol, você criou tal coisa, isso foi muito legal. Como foi para você? Você achou? Putz, eu gostei. Ela às vezes não lembrava de coisa que ela tinha criado. Nossa, teve uma hora que eu gostei, eu falei, putz, tem a ver com aquilo? A gente teve esse momento depois de reflexão. E aí, as escolhas deles pro show, grande parte delas eu odiei. Odiei. Eu achava algumas coisas assim, tipo, nossa, esteticamente, eu não escolheria. Por isso eu falei, não posso falar que eu sou diretora. Porque se eu fosse diretora, a gente ia fazer algumas coisas e depois, assim, o contexto geral provavelmente teria que gostar, pelo menos, né? Mas fez muito sentido para eles estavam muito confortáveis na escolha, sabe? E aí eu fiquei pensando, puta, eu meio que provoquei, meio que facilitei uma parada, meio que orientei um pouco, sei lá, eu não sei se eu tenho nome também, né, Estra? Não sei, talvez nem tenha, Kitty. E você dirigiu um pouco também, gostando ou não. Porque a direção não significa, eu não sei se a Gi congelou, se ela está pensando. Acho que ela congelou, né? Ela congelou na hora H, que ela não se achava diretora de jeito nenhum, e explicou toda uma direção. Né? Ao meu ver, era uma direção. Às vezes acontece dela, agora voltou. Que tá assim, sem a áudio, direção... Gi. Ela voltou ali pequenininha no celular. Eu tive que voltar pelo celular, porque teve que ser no 3G. Então, Kitty, mas eu achei legal você ter trazido isso, porque me incomoda bastante essa conexão direta com o coach, nesse lugar do modismo, né? Mas talvez eu tenha que pensar melhor. É que na pesquisa em si, talvez eu só pare de falar o nome X, mas na pesquisa em si, o que me importa mais é o programa, sabe? Eu entendi, mas a hora que você caiu, eu também queria só somar essa fala da Kitty, porque de fato eu sinto, e aí é muito particular a minha visão e a minha percepção, tá? Mas eu sinto que puxa o seu trabalho para um lugar que eu não sei se vale para o seu trabalho, entende? Esse lugar com essa palavra. Uhum. Algumas palavras, elas são carregadas de muito significado, elas são repletas de significados que muitas vezes não são bons, não reverberam coisas que fazem... porque eu sinto que o trabalho com o teatro é que você traz, o seu trabalho artístico é que você traz esses elementos que podem ser denominados como terapêuticos, mas não são só terapêuticos, eles também são artísticos, eles também são de composição, porque você fala de composição. Eu, particularmente, enfocaria mais nessa questão da composição, sabe? Independentemente do público, porque você vai falar com pessoas... você trabalha com diferentes contextos e com diferentes objetivos, né? Quando você está trabalhando com um grupo X, você vai ter um objetivo. Quando você está trabalhando com um grupo... Quando você está trabalhando com artistas, você vai ter um enfoque mais artístico, mais estético. Mas, de qualquer maneira, em todos os grupos,
tem a questão da composição artística, né? Sim, em alguma sim. medida, porque você trabalha muito com a estética, né? Assim, com os estímulos musicais, com os estímulos da sua própria voz, a respiração, tudo isso que podem ser elementos, talvez, mais da meditação ou de uma prática terapêutica, mas eu sinto que você, no campo artístico, até porque você está nas artes cênicas, no mestrado em artes, você está numa linha de pesquisa que é linha de pesquisa em estéticas e poéticas cênicas, então eu sinto que aí está a sua potência, sabe? Se você vai para essa coisa de facilitador, eu acho que você entra numa praia que, eu não sei, eu acho bem arriscado, essa praia Nossa, da facilitação. Gabi, eu agradeço, sabe por quê? Agora você está falando também E eu isso, também junto tenho com esse mesmo preconceito que a Kitty colocou, me incomodou muito essa palavra, muito, muito, assim, demais, por conta desse lugar rançoso do coaching. Para mim não foi nem do coaching, porque eu acho que ela tem razão, mas para mim foi para coisa daquele negócio, como chama? Ai, meu Deus. Autoajuda. É um saco, né? Entende? Vai resvalando nos lugares que eu acho que não tem nada a ver com a tua pesquisa é mais singular, e quanto mais as tuas palavras forem singulares, mais a gente ganha nessa... Quando você tirou lá a Meredith Moon, que colocou seu nome, é isso, você tá construindo a sua singularidade com as suas próprias palavras, então acho que vale aí um esforço um pouco maior, assim, de quebrar a cabeça e tentar encontrar... Talvez seja até inventar, né, Gabi? Ou inventar, exatamente, porque talvez ninguém faça o que você faz com a sua formação, e trabalhando com públicos tão diferenciados, quer dizer, você trabalha com artista, mas também trabalha com idoso, aí de repente você tá, entende? Isso é uma complexidade que você colocar facilitadora, você tá se colocando numa seara que não sei. Eu acho que eu falei já. Eu adorei. Não, ó, eu adorei. Eu acho que eu peguei o recado. Mas sabe uma coisa também que, assim, eu vou pensar mais, tá? Porque eu acho muito legal ter ouvido isso de vocês duas. Porque, com todo respeito a alguns coaches, eu acho esse modismo e tal. Autoajuda, tipo, não é disso que se trata. Quando fala muito, assim, sobre o autoconhecimento, que também tem gente que fala de autoconhecimento, já tem uma coisa, não, tá falando sobre unicidade, sobre o que é seu, singular, é outra coisa. É completamente artístico, e aí que entra a sutileza. E pelo artístico, isso que é legal. É sempre pelo artístico, né? É pelo artístico. E aí tem uma coisa que até você estava falando agora da composição, e é engraçado que ao mesmo tempo que tem esse preconceito também com o facilitador, né? Teve uma vez que eu falei, puta, será que isso daí assim, é uma composição? Porque eu acho que é uma composição, eu estou compondo, eu estou criando junto, enfim. Mas aí, composição, para quem não é musicista, tipo, mas você não é musicista, tipo, você... O que você é? E essa coisa, o que você é um saco. É um saco. Né? Tipo... Mas você que tem essa experiência na dança, a palavra composição na dança também é muito usada. E aí tem como você embasar essa... Sim. Se você for usar essa palavra, né? Mas tem é que eu tô como usando, você embasar. Quando se fala de voz, Gabi, composição vocal, e você não é musicista, tipo, é uma doideira, tá falando de dança com voz, porque quando eu faço, por exemplo, alguns dos trabalhos, uma vez eu fiz um trabalho só com ator, né? E a parada era a gente dançar o texto, tipo, eu entro numas de dançar o texto, entendeu? E aí você fala de composição, é muito louco. Paula, você levantou a mão, pode falar, Paula, por mim. É a Paula Molinari? É a Paula que levantou. Na verdade, gente, a discussão está ótima, mas a gente já ultrapassou bastante o horário. Eu queria convidar todas para a gente encerrar. Convidar a Paula para fazer o último comentário dela, que faz aliás, ela queria falar desde o início, ela cedeu espaço. Por favor, Paula. Não, eu estou aqui achando maravilhoso, e aí eu nem me dei conta também do horário, aí há um tempinho aí atrás que eu olhei e assustei, mas como esses momentos são preciosíssimos, né, aí me veio aqui em mente uma série de coisas, então vou tentar me organizar. Diretamente relacionado com esse momento precioso, dizer que hoje é o último encontro do primeiro ciclo de debates, então vale a gente lembrar que, no meu entendimento, naquilo que era o nosso intuito,
me parece que cumpriu, né, o que era para ser, que é um espaço aberto em que a gente dialogue sobre as nossas pesquisas, traçando um movimento que nos leve a pensar a pesquisa artística, mais do que apresentar de fato a pesquisa artística. Então, ele começou com essa ideia. Aí nós envolvemos aqui os alunos da graduação que estão aqui, e que eu sempre conversei com eles, que poderia acontecer de, em muitos momentos, eles não saberem do que se tratava, porque afinal eles estão no processo de viver a escrita do pré-projeto de TCC e tomando contato com o que pode ser um pré-projeto de pesquisa artística. Então, e que isso também seria um exercício que a gente fecha na próxima semana. Então, os encontros foram intercalados pelas aulas com esses alunos. Então, isso também tem um processo educativo subjacente. Aí tem a outra coisa que eu queria dizer, que a Kitty esteve em todos os encontros, nós, como convidada, e que eu quero agradecer muito a presença da Kitty aqui, e vou ser tagarela e dizer para a Kitty, dizer que a Kitty já começou a pensar na pesquisa dela, como uma pesquisa artística. Então já tem seu impacto, não é isso, Kitty? Ainda não me passa medo. Não, ela tá só assim, puxa, o que eu tenho aqui, que a gente conversou no sábado, um pouco, eu e a Kitty, e eu falei, Kitty, todo esse material de pesquisa que você tem já é um material de pesquisa artística. E ela levou um susto ainda, mas já foi aquele cutucão que a Gi falou. Aí, estando no cutucão, eu queria dizer o seguinte, né, quero me colocar agradecendo muito, Gi, de você ter comentado quais as relações, né, do nosso encontro pessoal, né, nas várias ações, nos vários atos criativos em que nós nos encontramos, né, nas dimensões de ser, né, de relacionar-se, e que isso é muito importante para mim, porque a busca de um estilo de pesquisa que atendesse às demandas era uma busca de um estilo de pesquisa, de um jeito de pesquisa que atendesse os anseios pessoais, e que, de repente, me faz encontrar a pesquisa artística e pensar que tanta gente que eu conheço também tem o mesmo anseio. Então, ouvir de você essas coisas, e principalmente, assim, de coração aberto, os teus agradecimentos, eu quero que você saiba que eu recebo com muita alegria. É muito confortador, porque não é uma trajetória segura. Eu estou sempre em cima de uma corda bamba, e aonde eu me apoio são vocês. Então, de maneira geral, a Gi e todos que já passaram por aqui. A Gabi já passou por aqui, a Luciana já passou por aqui. A Kitty, a gente tem se encontrado nos bastidores, em outras relações. E aí, o meu agradecimento sincero, né, a essas palavras que me norteiam. Ao apoio incondicional do Sérgio, que entrou e se jogou no abismo mesmo. Ele falou, você quer fazer isso? Então, vamos lá. E tá aí. Então, na corda bamba, o Sérgio estava ali como aquela vara que te ajuda no equilíbrio, sabe? Que eu nem sei o nome. Então, muito obrigada por isso também. E tudo, a minha fala começou te perguntando se você conhece ou não o trabalho da Meran. Conhece o trabalho dela, Gi, da Meran Vargens? Eu vi só agora que escreveu lá, não tinha visto, não conheço. Isso. A Meran, engraçado, eu resolvi comentar porque eu achei que a Meran fosse bem conhecida, porque ela é da Universidade Federal da Bahia, o papel da Meran na UFBA é o papel da Vânia na Unesp, aquela pessoa que está ali trazendo esse fluxo, né, ela também está no pós-graduação. Eu sou muito grata também a Meran, isso, a Gabi já colocou ali. Sou muito grata a Meran, porque quando eu saí do país para estudar a voz Roy Hart e tudo mais, a Meran foi uma das que colocou o corpo, de fato, assim, mergulhou na experiência. E sempre me
me chama para muitas coisas que não eram comuns. Então, assim, uma das portas abertas no Brasil, para mim, foi aberta pela Meran. Então, só para dizer que tem muito encontro naquilo que a gente fala. Eu não sei se o Voz Articulada pelo Coração traz tantas dimensões assim, mas indico, se você não conhece, porque algumas coisas que você me falou me fizeram lembrar da Meran, né, e é uma pessoa muito do bem. Então, era tudo isso, era fazer ao mesmo tempo um agradecimento, uma indicação a todos que estiveram, e uma autoavaliação, que minha, pelo menos, né, em relação ao encontro, e dizer aí que eu estou já trabalhando para a segunda fase do ciclo debates, e que, se tudo der certo, na segunda quinzena de junho, a gente começa. E aí, essa segunda fase será com orientadores, pesquisadores que já tenham defendido, orientadores que orientam pesquisas artísticas e pesquisas em processo de defesa que já assumiram que são pesquisas artísticas. Então, vem aí uma outra fase. Então, é mesmo para agradecer imensamente. E, Sérgio, aí eu vou passar a bola para você para esse encerramento oficial. Obrigada. Enfim, nós agradecemos a presença de todos. Esperamos vocês no próximo bloco, como a Paula disse, virá provavelmente a partir de junho. E obrigado especialmente a Gisele pela apresentação de hoje, pela ótima conversa, que dava vontade de a gente continuar, e acho que poderíamos ir mais horas adiante, mas infelizmente nós temos o tempo. Enfim, obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, enfim, a todas que estão aqui. Realmente eu sinto, tem algo em mim que sente agora um vazio, que não é esse vazio oriental, que é bem ocidentalzinho, que é a falta da presença e esse desejo de conversar sobre a prática e sobre o que foram esses minutinhos, né? Mas só para dizer que, enfim, muito obrigada, e que, de coração, assim, foi desenhado com muito carinho, e eu espero que tenha sido um breve momento, assim, gostoso para vocês também, sentirem novamente o corpo, ouvir uma voz gostosinha aí da Meredith também, aí, conversando com a minha. E junto com a respiração, com batida do coração, som de útero, que era tudo isso que estava misturado aí na playlist que eu desenhei pra gente. Então, uma ótima trajetória para a gente, e vamos aí às nossas pesquisas e continuar os compartilhamentos, que é muito importante, é fundamental, na verdade, para que a gente não se sinta solitário nesse processo. Obrigada. Adorei a sua direção hoje. Kitty, você está me provocando. Ó, a Paula já me mandou para pesquisa artística, agora eu vou começar a colocar lá, diretora de programas performativos. Não foi uma fala dirigida? A Luciana falou isso, ser guiada, dirigida, né? De repente, vamos mudar. A gente está mudando tanta coisa que eu estou super aberta, meu. Vamos aí. Facilitadora eu já sei que eu não vou colocar mais, meu, porque eu bateu um lance aí do que vocês me falaram. E coach é foda, tipo, com todo respeito, mas não é o que eu quero. Então, mas obrigada. Beijos, amores. Beijo. Nada, tchau. Obrigada. Vamos pro bar.